Olá pessoal, eu sou o professor César Hipólito, da Ideias Mecânicas Avançadas Educacional, né? E hoje na aula, na verdade, nós vamos fazer um exercício de eletrodinâmica. Então, esse trabalho ele tem mais um foco para as pessoas que estão fazendo mestrado em áreas de ciências como geofísica espacial, astronomia ou astrofísica, né? Onde a gente estuda muito fortemente a questão da eletrodinâmica, principalmente fluxos de campos vetoriais, né? Esse exemplo poderia ser facilmente interpretado como, por exemplo, o fluxo de um campo elétrico através de um sólido, né? Onde é exatamente a definição desse exercício, né? Aqui eu tenho uma figura representando um cilindro, né? Posicionado na origem do nosso sistema de coordenadas tridimensional, ok? O x, y e z, com a seguinte definição. Ele pede para calcular o fluxo do vetor, né? O fluxo do vetor F. Esse vetor F, como eu disse, poderia ser um campo elétrico, onde ele está representado da seguinte forma, né? A posição x, y, z segundo os respectivos polinômios, né? Então, por exemplo, né, a primeira posição x está representada por x à quarta, y. No que diz respeito a y, está representada pelo polinômio menos 2x3, y elevado ao quadrado. E a posição z por z ao quadrado. Veja, através de um sólido definido por z, começando em zero, quer dizer, começando na origem, até uma altura h qualquer. Tá? Então, é um segmento de cilindro, né? E delimitado por uma circunferência, né? Todo mundo já sabe aí que essa aqui é a equação de uma circunferência, ok? Então, vamos lá. Qual o melhor caminho para resolver isso? Nós poderíamos aplicar, né, integração tripla aqui, mas só que vai dar um trabalho gigantesco. Quem quiser explorar a aritmética de uma forma mais profunda, poderia fazer por integral tripla, né, em toda a sua superfície, ok? Então, por exemplo, as superfícies laterais, a superior e a inferior. Mas, para que a gente possa fazer isso de forma mais simples, vamos aplicar o que já chamamos de teorema de Gauss. Vou colocar aqui, teorema de Gauss, ou teorema do divergente. Onde vocês precisam lembrar ou recuperar aí nas suas notas que sempre é usado o operador nabla, né? Tá? Que representa o cálculo de divergente. Joia? Então vamos lá, pessoal. Coloquei aqui, mas eu vou apagar para a gente ganhar espaço. Joia? Então vamos lá. Próximo passo é a gente colocar a definição fundamental do teorema de Gauss, que diz que o fluxo de um campo elétrico ou de um campo vetorial qualquer através de uma superfície ou de um sólido é representado por a integral dupla de superfície do campo vetorial especificado, produto escalar da normal vezes ds, que é um elemento infinitesimal de área. N representado aqui pelo vetor unitário sempre perpendicular à superfície, ok? Então, essa integral dupla de superfície é igual à integral tripla de volume deste mesmo campo vetorial
perdão, do divergente produto escalar do campo vetorial F. Então, significa integral tripla do divergente do campo vetorial F. dV, elemento infinitesimal de volume. Tá joia? Então, o fluxo que nós queremos é exatamente estabelecer essa igualdade, pessoal. Então, vamos lá. O que é mais prático aqui, né? Ao invés de calcularmos a integral de superfície de uma forma global, vamos aplicar a integração tripla em função do divergente do campo vetorial. Tá joia? Então, como é que a gente faz isso? Vamos trazer para cá essa integração tripla. Melhor, antes de fazermos a integral, vamos calcular o divergente do campo vetorial. Qual que é a definição de divergente do campo vetorial, pessoal? Sabemos que o operador nabla de um campo vetorial diz respeito ao seguinte: derivada parcial do campo vetorial em respeito a x, mais derivada parcial do campo vetorial em respeito a y, mais derivada parcial do campo vetorial em respeito a z. Em respeito a z. Vamos aplicar isso no nosso campo vetorial. Então, eu tenho que o divergente do nosso campo vetorial é igual derivada do campo vetorial em respeito a x. Eu venho para a primeira posição. Se eu aplicar a derivada aqui, ficaria 4x 3y mais derivada do campo vetorial em respeito a y. Respeito a y. Mais menos, agora eu estou fazendo em respeito a y, pessoal. Olha só. Derivada de y ao quadrado fica 4x3y mais derivada da função, né, ou derivada do campo vetorial f em respeito a z. Z fica 2z. Vocês precisam lembrar de derivação, ok? Ótimo. Então vamos lá. Conseguimos isolar que o produto escalar do operador nabla pelo campo vetorial é igual a 2z. Significa que o divergente do campo vetorial f é igual a 2z. Joia? Muito bem. Vamos pegar esse pedaço aqui, pessoal, para que vocês possam entender o sentido da nossa evolução de cálculo. Então vamos montar agora a integral tripla. Vou repetir aqui a integral tripla conforme está especificado aqui, ó. Tá joia? Então vamos lá. Integral tripla de volume do divergente do nosso campo vetorial num elemento infinitesimal de volume. Esse elemento infinitesimal de volume é tirado da nossa superfície sólida. Joia? Vocês vão perceber, depois eu vou mostrar durante a parte da montagem, né, do exercício e da sua solução, numa figura tridimensional feita no computador, para que vocês possam compreender esse volume e o que significa o dV, porque nós vamos ter que recuperar informações de coordenadas cilíndricas, né?
Porque as coordenadas cilíndricas, ela vai nos ajudar da melhor maneira na solução desse exercício, em calcular esse fluxo. Vocês vão perceber isso já já. Então vamos lá. Então, vou agora, a partir do que eu encontrei, que é o divergente da nossa função ou do nosso campo vetorial, e sendo ele igual a 2e, eu substituo aqui, ó. Então eu tenho integral tripla de volume 2e vezes o elemento infinitesimal de volume. Então vejam essa figura que vai aparecer para vocês agora, onde eu falo sobre usar coordenadas cilíndricas para que a gente possa melhor resolver esse exercício. Tá joia? Então olhem a figura. Bom, pessoal, a ideia de fazer, de mostrar, na verdade, este gráfico aqui, conforme vocês estão vendo, né, tem como único objetivo, né, somente fazer uma simulação computacional, né, do que nós vimos no exercício ainda há pouco apresentado, né, onde nós temos um cilindro, né, tridimensional, né, como vocês podem ver, onde a sua base está na origem dos eixos x, y, z, né, em respeito conforme foi dito no enunciado, tá joia? Eu arbitrei aqui um valor de raio, né, mas no exercício ele explica que é um raio R. Ele vai de 0 até R, conforme eu estou colocando aqui no mouse, né? E também a altura vai de 0 até uma altura H, conforme especificado no enunciado. Tá joia? Então a ideia é somente mostrar esse comportamento, né? E o que nós estávamos avaliando era justamente calcular o fluxo de um campo vetorial através dessa superfície sólida, né? Onde nós aplicamos o teorema de divergente, né? Ou o teorema de Gauss, que é o caminho mais adequado. E como nós temos um cilindro, também respeitamos o uso de coordenadas cilíndricas, né? Tá joia? Então assim, pessoal, é só uma informação, tá bom? Qualquer dúvida, fica à vontade em perguntar. Obrigado pelo momento. Então voltando. Perceberam que o uso de coordenadas cilíndricas ela é mais apropriada para essa solução do que usar retangular ou esférica. Esférica mais atrapalharia do que ajudaria. Daria para fazer por coordenadas retangulares? Dá, mas você aumenta o seu nível de álgebra, né? O seu nível de cálculos. Então vamos sair por coordenadas cilíndricas, que é muito mais prático. O que representa eu escrever essa unidade infinitesimal de volume em coordenadas cilíndricas? É a mesma coisa que R dθ dr dz. Bom, pessoal, a ideia de mostrar essa figura aqui desse trabalho que nós estamos fazendo desse exercício de eletrodinâmica, né? Só para que vocês possam compreender, quando eu estava falando da questão de um elemento infinitesimal de volume, né? Quando eu apliquei na forma do teorema de Gauss, né? Ou teorema do divergente, onde nós podemos ver aquela relação que mostra, né, de dV, que é representado também por R dθ dr dz, que mostra justamente um cálculo de um volume de um elemento muito pequeno, por isso ser chamado de elemento infinitesimal. Tá bom? Então, quando eu substituir dV por R dθ dr dz, significa exatamente conforme esta figura que eu estou apresentando aqui. Tá ok? A pouco justifica isso para você. Então você precisa lembrar de estudo de coordenadas retangulares, coordenadas cilíndricas e coordenadas esféricas. Vamos lá. Eu vou rearrumar isso aqui para que possa melhor eu adequar aos limites de integração. Joia? Então eu quero fazer da seguinte forma. Integral de volume
de 2z, onde eu tenho r dz dr dθ. Simplesmente fiz uma mudança para que eu possa resolver mais rápido, resolver melhor. Então agora eu vou montar a minha primeira integral, sempre da mais interna para a mais externa. Então eu vou escrever aqui a primeira integral, ok? Que diz respeito a esse primeiro sinal. A primeira integral diz que é em função de dz. O meu exercício diz que o dz, ou a variação no eixo z, vai de 0 até h. Então, a minha integral vai de 0 até h. Ok? De 2z r dz. Por enquanto, eu estou fazendo uma integração em relação a dz. Joia? Então, vamos lá. Eu estou integrando em relação a dz, onde tem z e dz. Logo, 2 e r são constantes, eles podem sair da minha integral. Então, 2r fora, 0 até h, de z dz. Tudo bem até aqui? Vamos integrar. Eu tenho 2r, integral de z dz, pessoal, tem que lembrar das regras de integração. Z ao quadrado sobre 2, nos limites de integração, de 0 até h. Então, o resultado da minha primeira integral, corto, fica r, agora eu substituo, né, no lugar do z por h, h ao quadrado. Então, a minha primeira integral, o resultado é r h ao quadrado. Vou ressaltar aqui, só para vocês verem o resultado da minha primeira integral. Pessoal, eu vou apagar esse lado aqui, ok? Para que a gente possa fazer o cálculo da segunda integral. O que a segunda integral está me dizendo? Que eu tenho que fazer, né, a segunda integral em relação a dr. Porque essa aqui eu já achei e significa isso aqui. Então, segunda integral. Eu tenho que fazer em função de dr. O meu dr, o exercício também me diz que ele vai de 0 até r grande. Então, vai de 0 a r grande. De r, h ao quadrado, dr. Perfeito? Vamos lá, vamos resolver essa integral. Lembram, eu estou integrando em função de r e dr. Então, h é uma constante, ele pode sair da integral. Integral de 0 a r grande de r dr. Qual é a solução dessa integral, pessoal? H ao quadrado, estou integrando aqui, r dr. R ao quadrado sobre 2, nos limites da integração, de 0 a r grande. Como é que eu consigo fazer a prova dos 9 se eu estou correto? Basta eu aplicar o conceito de antiderivada. Derivo
derrubo 2, corta com 2, sobra só R, é exatamente o meu integrando. Qual é o resultado disso aqui, pessoal? H ao quadrado. Agora eu tenho que substituir no lugar de R pequeno por R grande. R grande ao quadrado sobre 2. O segundo termo não precisa nem fazer porque ele vai dar zero. Então eu só tenho o primeiro termo. Então esse é o resultado da minha segunda integral. Então, pessoal, eu vou apagar esse lado aqui para fazermos a terceira integral. Acho que eu consigo fazer nesse trecho aqui. Então, terceira integral. A terceira integral é em respeito a dθ. Então, a terceira integral será feita em respeito a dθ a partir da acumulação da primeira e da segunda. Então, h ao quadrado, r grande ao quadrado, sobre 2 dθ. Joia? Agora, qual é a variação de integração de dθ? Ele começa em 0 e faz uma volta completa para definir a minha seção de cilindro. Logo, é de 0 a 2π. 0 a 2π. Eu tenho que fazer uma volta completa. Eu não estou somente integrando em relação a dθ. Então, pessoal, h ao quadrado, r ao quadrado sobre 2 é uma constante. Então, ele sai para fora da integral. De 0 a 2π de dθ. Qual é a integral de dθ? H ao quadrado, r ao quadrado sobre 2, θ nos limites de integração, 0 a 2π. Então, o resultado da minha terceira integral é h ao quadrado, r ao quadrado, sobre 2, que multiplica 2π. Porque o segundo termo seria 0, menos 0. Né? Então, não preciso representar. Então, 2 corta com 2. O meu resultado seria h ao quadrado, r ao quadrado, π. Então, pessoal, eu vou apagar esse lado aqui, tá ok? O resultado, né, do meu exercício, que ele está pedindo, calcule o fluxo. O fluxo desse campo vetorial através da minha superfície é h ao quadrado, r ao quadrado, π. Esta é a solução desse exercício. Então, vamos dar uma recapitulada. O exercício pede, calcule o fluxo do vetor desse campo aqui, tá? Um campo vetorial, como eu disse, pode ser um campo elétrico, que está definido segundo esses polinômios. Perfeito? Através de um sólido definido por esse cilindro, que varia de 0, que é a sua origem, até uma altura h. Né? Onde a sua base e a sua parte superior está definido por uma circunferência. Por isso, aqui está representada a equação fundamental de uma circunferência. Mais uma vez, você pode calcular através da aritmética pura, mas você vai ter que fazer cálculos avançados de integração. Isso vai te dar um trabalho muito grande. Então, a melhor solução é aplicarmos o teorema de Gauss, ou o teorema do divergente, onde já está, né, definido que a integral dupla
em respeito a uma superfície é igual, né, ao campo vetorial vezes a normal, né? Vou repetir aqui para ficar mais fácil. A integral dupla em respeito à superfície é o campo vetorial, produto escalar com a normal vezes ds. Isso é igual à sua integral tripla em respeito a volume do divergente de campo vezes uma unidade infinitesimal de volume. Aplicamos isso através de 3 integrais, né? Uma integração tripla, né? E a gente consegue calcular o valor do fluxo, conforme o exercício solicitou. Espero que tenha ficado claro, né? Qualquer dúvida, deixe no comentário e acompanhe o nosso canal. Obrigado.